Olá pessoal, aqui é Pablo Farias, corretor de imóveis na Flórida, e hoje eu vou fazer uma entrevista com uma pessoa que eu tenho prometido a vocês há muito tempo. Nós temos, a maioria dos meus clientes já tem o e-mail desse pessoal, e uma das representantes da Moneycorp está aqui comigo hoje é a Juliana Scolari. Eu estava até brincando com ela que se ela não é parente do Felipe Scolari, né? Ela disse que não sabe, talvez possa até que seja. Mas tudo bom, Juliana? Tudo já, Pablo, bom dia. Se apresenta para o pessoal e diz o que é a empresa Moneycorp. Claro. Bom dia, novamente como o Pablo mencionou, eu sou a Juliana, diretora da América Latina aqui na Moneycorp. A Moneycorp é uma empresa inglesa, a gente é especializado em câmbio comercial, originalmente do Reino Unido. A empresa trabalha tanto do lado pessoa física como pessoa jurídica, e desde o Reino Unido a gente é líder do mercado cambial. A gente tem escritórios aqui nos Estados Unidos, a gente tem escritórios obviamente na Inglaterra, Espanha, Irlanda e abrindo muitas outras localizações aqui também. Então é uma empresa bastante idônea e com experiência no que faz, né? Com certeza, agora a gente está há mais de 35 anos no mercado, especializados em câmbios. Qualquer negócio, se você tem mais de década de experiência em um negócio, eu tenho certeza que o negócio vai bem. Isso, né? A dificuldade dos brasileiros é entender como é o processo de enviar dinheiro do Brasil para cá. Eu tento explicar, só que eu não sou especialista nessa área, então a minha especialidade é venda de imóveis. Entendendo que a empresa tem bastante experiência nisso, eu quis fazer esse vídeo com a Juliana para ela poder explicar para a gente como funciona tudo. E o pessoal sempre me pergunta, quais as complicações, o meu imposto de renda às vezes eu não tenho declarado aqui, eu não sei como fazer, o que eu preciso para poder enviar dinheiro para os Estados Unidos, para a compra do imóvel eventualmente, ou qualquer que seja outra finalidade. Então a Juliana vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. Claro, muito prazer. Então é comum, os nossos clientes também perguntam para a gente, né? É complicado trazer dinheiro para cá? Então a resposta que a gente tem é que não deveria ser complicado, tá? O processo é relativamente simples, desde que se entenda exatamente o que é necessário, de acordo com as normas do Banco Central, e o que vai ser exigido do cliente. Então, basicamente, para que um cliente possa ter autorização de retirar fundos do Brasil, existem dois pontos principais, tá? Além da identificação do cliente, obviamente, mas é a comprovação da origem dos recursos. Certo. E entender o motivo da transferência. Uhum. Então, quando a gente entra na comprovação da origem dos recursos, a gente sempre começa a nossa análise a partir da análise do imposto de renda, tá? Okay. Então, o nosso time coleta o imposto de renda do cliente e passa esse feedback em relação àquilo que está declarado e que o cliente, a partir daí, pode retirar do país. Uhum. Tá? Além disso, a gente também tem que entender o motivo da transferência. Okay. Se ele está comprando casa, por exemplo, se ele está trazendo os fundos para uma conta bancária dele aqui, ou qual é a outra finalidade, para que a gente possa passar esse feedback para o nosso time jurídico. Ok, então você tem que ter declarado o seu imposto de renda, ou você tem que ter uma justificação de onde saiu esse dinheiro, uma venda de um imóvel, uma venda de um bem. Mesmo, pode ser que a pessoa não tenha declarado ainda no imposto de renda e ela tenha vendido o imóvel após a declaração do imposto de renda. Como é feito nesse caso? Muito ótima pergunta. Então, o que acontece? É muito comum os clientes já ficarem um pouco, talvez, acreditando que não vão ser aprovados para a transação cambial porque talvez não tenham os fundos declarados. Então, o que a gente tem que entender é a origem desses recursos. Então, se não está declarado, porque obviamente a gente está trabalhando com o IR mais atual, que ainda é um cenário de dezembro do ano passado, ou até dezembro do ano passado, a gente precisa entender se de repente essa origem veio desse ano. Então, por exemplo, um cliente vendeu um imóvel esse ano, ou ele fez uma distribuição de lucro, que é muito comum, né? Os clientes, a maioria dos nossos clientes hoje eles são donos de empresa, empreendedores, onde a maioria do patrimônio fica na pessoa jurídica. Então, entender se houve, por exemplo, uma distribuição de lucro nesse ano fiscal, ou qualquer outra origem que dê embasamento para que seja desse ano fiscal, então, e portanto justificaria não estar no imposto de renda. Então, na verdade, esse é o grande trabalho da Moneycorp. A gente quer passar todo esse feedback para o cliente, para que ele saiba, esteja instruído e entenda o que vai ser necessário ou não, e já possa até, a partir daí, entender um pouquinho melhor do tipo de investimento que ele pretende fazer aqui no Estado. Então, é bom você fazer uma consulta para poder eles entenderem se a procedência desse dinheiro de fato vai ser aprovada pelo Banco Central ou não. A outra coisa que eu queria falar, eu sempre puxo um pouco a sardinha para o lado da Moneycorp, porque tem alguns benefícios que são atraentes para os investidores, né? Questão de tempo e tudo. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre os benefícios da Moneycorp, pessoal. Claro, absolutamente. Acho que é um ponto super importante. Então, eu vou sinalizar alguns principais benefícios que a gente oferece. Então, o número 1, Pablo, é o fato da gente
trabalhar, ou o cliente trabalhar diretamente com os especialistas em câmbio. Tá? Então aqui a gente tem especialistas que cuidam exclusivamente do mercado brasileiro e entendem não só o que é necessário no Brasil, mas também entendem do mercado americano e do mercado estrangeiro em geral. Então alguns requerimentos que às vezes para os bancos pode ser complexo, eles não entendem exatamente a finalidade dos fundos ou de como o cliente está fazendo esse investimento aqui. Por a gente estar aqui, a gente tem dos dois lados. Então o fato da gente ter esse time de especialistas e o cliente falar direto com nós, especialistas, facilita muito o processo e deixa o processo muito mais eficiente. Okay. Às vezes os bancos têm um trabalho fantástico, né, em diversos produtos, mas é sempre importante entender se quando o cliente falar com o banco, ele já está falando diretamente com o especialista cambial ou se tem alguma pessoa envolvida no meio, porque isso pode burocratizar às vezes o trabalho. Então esse é um grande processo, né? Exatamente. O segundo benefício, que para nós é o mais importante, é o fato de a gente oferecer uma taxa mais competitiva do que é oferecido na maioria dos bancos no mundo. Então essa é a grande intenção da Manicorp, não só oferecer um serviço excelente, mas que o cliente economize quando transfere os fundos com a gente, comparado a outras instituições financeiras que podem fazer o mesmo. E inclusive eu tive relatos da maioria dos meus clientes que, de fato, as taxas e a transferência do dinheiro para cá ficou mais em conta para eles pela Manicorp. Que bom. Do que fazer de banco a banco. A gente agradece e é realmente a nossa intenção. Esse é o lema da empresa já no mundo todo. Com o Brasil a gente trabalha agora há cerca de 9 anos e eu fico contente de saber que esse legado Manicorp também é um feedback do nosso mercado brasileiro. Muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta. Existe algum custo administrativo para o pessoal ter iniciar um processo aqui com a Manicorp? Não, Pablo, nenhum custo e nenhuma obrigação, tá, gente, que é muito importante. Então, todo esse conhecimento da Manicorp em relação a explicar para o cliente o que vai acontecer, ele está a par dessa aprovação e saber que de fato ele está aprovado, assim, essa parte da compra não vai ser uma preocupação para eles, é totalmente sem nenhum custo ou sem nenhuma obrigação de utilizar os serviços da Manicorp, que é muito importante. Então, claro, a gente sempre fala para os clientes compararem qualquer serviço, a gente está aqui a gente quer o melhor do cliente e a gente humildemente acredita que a gente vai oferecer um serviço melhor, mas caso ele decida por um outro caminho, ou até às vezes decida que agora não seja o momento de investir, pode ficar tranquilo que não existe nenhuma obrigação de utilizar os nossos serviços. Muito bom, muito bom. Tem uma coisa na Manicorp que é um ponto muito legal, principalmente para mim. A maioria dos meus clientes, eles compram imóveis no Brasil, estando no Brasil, faz a oferta do imóvel, nem vem aqui para fazer o fechamento do imóvel. E aqui nos Estados Unidos existe a parte final da transação do imóvel, a gente tem que fazer um wire transfer. E essa transferência, ela é identificada com a pessoa tem que estar na agência do banco. Então isso é um problema. Então às vezes você tem dinheiro aqui nos Estados Unidos em uma conta e você precisa fechar um imóvel. Para você fechar esse imóvel, você vai ter que estar presente na agência para poder fazer a transferência do dinheiro para o cartório para poder executar de fato a compra desse imóvel. E a Manicorp oferece um serviço muito legal. Explica ao pessoal um pouquinho sobre a questão da conta da Manicorp. Com certeza, Pablo. Então a Manicorp, na verdade, esse serviço, esse produto é um produto exclusivo, tá, da Manicorp. A gente chama de conta de pagamentos internacional. Então todo cliente Manicorp, ele automaticamente tem uma conta de pagamentos internacional para que ele possa distribuir qualquer pagamento internacional que esteja relacionado normalmente com a compra de imóvel. Então eu explico. Uma vez que o cliente esteja todo cadastrado, a gente tem os documentos, essa conta é aberta. O cliente, ele vai converter os reais para dólar, por exemplo, para outras 39 moedas, dependendo do cliente. Mas como a gente está focado aqui nos Estados Unidos, vamos focar no dólar. Então ele converte para os dólares. Os dólares, primeiramente, vão para a conta de pagamentos Manicorp do cliente. Okay. Tá? Ele tem acesso online a essa conta, ele tem extrato dessa conta e ele tem total controle desses fundos da conta Manicorp dele. Então, uma vez que, se o cliente já sabe para onde esses fundos devem ir, ou já tem a instrução de onde a gente deve depositar ou fazer o wire desses fundos, como a gente chama aqui, a gente, mesmo o cliente do Brasil, a gente vai trabalhar um pouco como seria o serviço do gerente bancário brasileiro. Então a gente distribui com o cliente em sua casa, através de um formulário onde ele assina, nos dando autorização dessa transferência para a conta designada. E o interessante dessa conta, aqui, alguns pontos. Primeiro que ele pode deixar os fundos por o tempo que ele precisar nessa conta. Então é muito comum hoje os clientes, por exemplo, que estão comprando casas em construção, mas talvez estão um pouco
preocupados com a alta do dólar, né, o que vai acontecer com o dólar daqui 8 meses quando a casa estiver pronta, preferem garantir o câmbio hoje, eles podem hoje converter esse câmbio, deixar os fundos em dólar na conta Moneycorp, e uma vez que eles decidirem ou tenham, né, as instruções finais de onde pagar, a gente faz esse pagamento sem problema nenhum. O outro benefício é que eles podem, em um fechamento cambial, distribuir esses fundos da maneira que eles necessitam. Okay. E aí vem dos nossos profissionais que sabem como essa parte funciona. Então, por exemplo, ele precisa enviar parte para o cartório, onde o fechamento vai ser feito, mas eles também compraram um pacote de móveis, precisam colocar os móveis na casa, a gente distribui parte desses fundos para a empresa ou para o arquiteto, enfim, interior design está cuidando disso. Alguns clientes resolvem até comprar carro, já deixa o carro aqui, a gente faz também um área para o dealership, né, o que a gente chama aqui. Então, qualquer necessidade de transferência internacional que vai vir a ocorrer pelo investimento desse cliente nos Estados Unidos, a gente faz todas essas transferências sem qualquer custo adicional, tá, gente? Então, é totalmente decisão do cliente. É uma conta onde é possível a administração dessa conta como qualquer outro banco. Exato. Né? A gente então, não chama de conta bancária porque é uma conta, a finalidade da conta é para distribuição de pagamentos internacionais. Então, a gente não tem cartão de débito, o cliente não pode sacar. Mas, por exemplo, se ele já tem uma conta aberta aqui, ele pode transferir para a Moneycorp fazer o câmbio, estando na conta de pagamentos da Moneycorp, e ele transferir para a conta dele aqui nos Estados Unidos. Porque a maioria dos nossos clientes fazem, eles transferem um montante, utilizam para tudo que eles necessitam. Se tem algum saldo sobrando, quando tudo está finalizado, eles falam, olha, agora sobrou esse saldo, eu preciso, só transfere para a minha conta bancária americana. E a gente faz sem problema nenhum. Muito bom. Então isso facilita bastante. Esse ponto do banco aqui nos Estados Unidos é muito importante, está cada vez mais restrito o tipo de movimentação que os clientes podem fazer sem estar presente nas agências bancárias americanas. Isso é devido ao ato patriótico, que a gente chama aqui, Patriotic Act. Então, existe também, o que acontece muitas vezes, os clientes nos ligam, ficaram sabendo da Moneycorp um pouquinho depois do processo, os fundos já estão nos Estados Unidos e ligam pra gente preocupados porque agora descobriram que, por mais que os fundos estejam aqui, eles vão precisar vir até aqui para fazer o fechamento. Se os fundos estivessem na conta Moneycorp, a gente faria não teria esse problema. Eu tento explicar bem antecipado, né? Claro. Nós brasileiros temos a tendência de deixar as coisas para a última hora. Como é o tempo, o processo? A pessoa, vamos dizer que eu passo um cliente para você hoje, te indico ele, e esse cliente começa a entrar em contato com você, providencia toda a documentação. Em quanto tempo o dinheiro dele vai estar saindo do Brasil e chegando aqui nos Estados Unidos? Perfeita, ótima pergunta, Pablo. Então, a gente sempre entra em contato com o cliente no mesmo dia que a gente, obviamente, recebe a informação do cliente ou o que o cliente nos procura. A partir desse momento, uma vez que a gente vai solicitar os documentos, uma vez que os documentos são entregues para nós, levam-se 2 dias úteis para que a conta Moneycorp esteja aberta e o processo seja passado pelo jurídico. A gente tem essa autorização de fazer a transferência do Brasil. Do dia do fechamento do câmbio, são 2 dias úteis para os dólares estarem disponíveis na conta Moneycorp. Caso o cliente já tenha as instruções de onde ele deva depositar os fundos, nesse mesmo segundo dia útil, os fundos já são depositados na conta final. Tá? Se ele ainda não tem, desde que a gente receba as instruções até uma noite anterior do dia que ele necessita, no dia seguinte os fundos estão depositados. Muito bom. Então é relativamente um processo rápido, né, Juliana? É muito rápido. A gente tem alguns feedbacks de clientes também. Normalmente, em média no Brasil, levam-se 5 dias úteis do dia do fechamento do câmbio. O processo de abertura, de aprovação, demora às vezes muito mais que isso, dependendo, obviamente, do especialista que está cuidando. Então, a gente tem um feedback super positivo em relação a isso. Outra pergunta. Vamos dizer que essa pessoa fez o cadastro com vocês e ela conseguiu uma aprovação baseada no imposto de renda dela de $500 mil para transferir para os Estados Unidos. Certo. Ela pode transferir 100 mil hoje, transferir 100 mil daqui a 2 meses? Como é que funciona isso? Pode sim. Então, a aprovação ela é baseada no ano fiscal. Tá? Então, até a apresentação do novo IR, que é obrigatório para nós, né, 1º de maio, porque eles têm até abril para fazer a declaração. Então, até 1º de maio do ano seguinte, esse valor aprovado, ele está válido. Tá? Então, não tem problema nenhum do cliente transferir, às vezes ele não quer transferir nem tudo que foi aprovado, né, transfere menos, mas se, por exemplo, for aprovado a 500 mil, ele pode fazer quantas operações cambiais ele desejar até alcançar esse valor aprovado. Quando chega nesse valor aprovado, a gente conversa com o cliente para entender se talvez a gente consiga identificar uma nova origem de recursos e aumentar esse valor, sem problema nenhum. Muito bom. Eu acredito que a gente tocou em todos os pontos aqui. Não vai responder todas as perguntas, mas as outras perguntas que você tenha,
ou venha a ter, eu vou estar colocando as informações da Juliana e da Manicorp no vídeo. Entre em contato com elas, são bem rápidas para responder, o que é raro, né? Normalmente os prestadores de serviço demoram um pouquinho e eles não, eles são bem rápidos. Então vou deixar as informações dele. Eu queria agradecer a Juliana por esse tempo aqui. E tem uma coisa para falar pro pessoal? Não, agradeço a oportunidade, a gente fica à disposição de vocês. Novamente, não tem obrigação nenhuma de fechar o câmbio conosco, a gente está aqui para ajudar com mais um provedor dessas etapas de investimento. Para aqueles que já decidiram investir nos Estados Unidos, a gente deixa aqui o nosso parabéns pela sua decisão e, novamente, caso haja outras dúvidas em relação à transferência de fundos que não foi coberta aqui, a gente fica também à disposição. Um último ponto que eu deixo é que a Manicorp esse ano começou um processo de aquisição de uma corretora brasileira também. Então a Manicorp passa a ser verde e amarela, porque é com muito orgulho aqui do time que tem trabalhado nesse mercado por alguns anos e orgulho também do time do Reino Unido. Então é só para deixar claro para vocês que a intenção da Manicorp no mercado brasileiro é de longo prazo. Então agradeço novamente e um ótimo dia para todos. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.